Vem comigo que está começando o programa Colégio Unifev na TV. Bora lá! E hoje vamos dar início ao programa com uma entrevista muito especial com a dona Terezinha, diretora do colégio. Ela vai dar um recadinho para você de como fazer a matrícula e a rematrícula. Eu sou Terezinha Amaral, diretora do Colégio Unifev, e vim aqui falar sobre as nossas rematrículas e as matrículas dos alunos que não são da nossa escola. E eu estou contando com vocês, pai, para que venham ao colégio concluir a sua rematrícula. E também as matrículas novas iniciaram no dia 5. Os pais devem procurar a escola, os pais que quiserem estudar no Colégio Unifev, e venha para o Colégio Unifev, por favor. Procurar a secretaria do colégio aqui no Campus Centro. Nós não estamos na cidade universitária nesse momento, devido à pandemia. Então, venham até o Campus Centro, que vocês serão orientados de como proceder para as matrículas novas. E a diretora explicou ainda o porquê você deve fazer parte da família Unifev. Vocês devem vir para a Unifev porque tem um sistema de ensino equilibrado, tem uma proposta pedagógica bem elaborada com a finalidade do aprender realmente da criança. Somos uma escola que temos várias atividades para que a criança se desenvolva, como a natação, o judô, a escolinha de futebol. Então, a nossa escola está preparada para ajudá-los, pai, a preparar o seu filho para a vida. Então, venha para a Unifev, que a Unifev vai dar todo o respaldo necessário na formação da nossa criança. E ela faz um balanço de como foi esse ano e o que espera para 2021. Olha, fazer um balanço deste ano é uma coisa, assim, bem necessária, né? Por quê? Porque tudo deu certo, porque nós temos os pais que nós temos, compreensivos, comprometidos, que nos auxiliaram muito. Realmente, a Unifev, a partir do momento que você vem para a Unifev, para o Colégio Unifev, na verdade, você se torna uma família junto conosco. Então, uma família, ela é unida, ela não debate, ela compartilha. E houve um compartilhamento muito grande entre nós e os pais do colégio. Foi difícil? Foi. Não foi fácil para ninguém, nem para vocês, pais, nem para nós. Mas não desanimem, continuem conosco. Mesmo que a gente inicie o ano até ter a vacina de uma maneira diferenciada, que talvez nós não temos condições de voltar ainda, em fevereiro. Mas a escola já está providenciando uma forma de algum retorno. Nós sabemos que sem a vacina fica inviável. Não é inviável para a escola, é inviável para você, pai. É a segurança do seu filho. É disso que nós estamos cuidando, para que seu filho seja protegido, porque ele pode até não manifestar a doença, mas ele pode levar esta doença para os avós, para os próprios pais. Então, nós pedimos a vocês que tenham paciência. Não estamos dizendo que não vamos ter aula presencial o ano que vem. Estamos dizendo que talvez iniciemos o ano de maneira remota ainda. Mas isso não significa qualidade de ensino. Porque quem realmente participou com a escola viu que a nossa qualidade de ensino não caiu. Que os professores demonstraram conhecimento, os professores demonstraram parceria, os professores demonstraram comprometimento. Então, venha para a Unifev. Venha para o Colégio Unifev sempre. Muito obrigada. Muito obrigada, dona Terezinha. Foi muito esclarecedor. E olha quem tem um recadinho para você, pai. Atenção, atenção, papais votuporanguenses e de toda a região. Eu, Gustavo Mioto, passei aqui agora no Colégio Unifev para conhecer toda a estrutura nova. E, rapaz, a cada ano que eu passo aqui tem uma unidade nova aqui. Então tá muito bonito. Aqui agora tem aula de natação, judô, futebol e laboratório de coisa moderna aqui. Todo dia nasce um novo aqui. Então vocês têm que viver, tá cada vez mais bonito. E é claro, o mais importante que tem, que é a parte dos estudos, está cada vez melhor. Então
Partiu Colégio Unifev. Então, vem para a Unifev. E agora vamos falar sobre gamificação. Você já ouviu falar? É uma forma, através de plataforma, para melhorar o aprendizado do aluno. Você já ouviu falar no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Olha só, as crianças se divertiram com as histórias e se deliciaram com os quitutes da tia Anastácia.
delícia aprender assim, não é mesmo? Muito bom! E agora nós vamos dar uma pausa bem rápida para o intervalo, mas voltamos já já. E já estamos de volta com o segundo bloco do programa Colégio Unifev na TV. E os alunos do Pré-2 querem mostrar para você que já sabem escrever o próprio nome. Olha que capricho! Os alunos das 3 séries do ensino médio mais os 9º anos tiveram uma aula diferente, mediada pelo professor Paulo Stipe. O assunto foi consciência negra, de um trabalho que o aluno Enzo realizou. Olá, para todo mundo. Bom dia a todos, a todas, todos os professores, todas as professoras, alunos que estão aí. Eu me chamo Enzo Gabriel, sou aluno do 3º ano do ensino médio, aqui mesmo no Colégio Unifev, e hoje celebrando uma data que, com muito respeito, tão significativa para mim, mas também, não só para mim, mas também para milhares de pessoas. Eu vou falar sobre o mês da consciência negra, o dia da consciência negra, e primeiramente eu queria agradecer ao professor Stipe por novamente estar me dando uma oportunidade de poder compartilhar uma coisa que eu estudo e vivencio diariamente, E também agradecer ao colégio por poder estar disponibilizando espaço, porque eu acredito que é muito importante a gente debater sobre esses assuntos, ainda mais para vocês que estão entrando agora no ensino médio e acaba tendo muita informação chegando e a maioria fica perdido, como eu fiquei também no começo, mas a gente acaba tendo uma entrada maior dentro da sociedade e a gente se vê em meio a muitos problemas, E conversar sobre esse assunto eu acho muito importante e é gratificante estar aqui podendo apresentar esse trabalho para vocês. Agora, idealizando, mais o conceito do dia e dessa data, ele é comemorado no dia 20 de novembro, celebra não só a luta racial do povo afro-brasileiro aqui no Brasil, mas também a morte do Zumbi dos Palmares, que ele foi morto em 1695. E agora, falando da idealização de quem fez, quem deu o início a esse tipo de pensamento, foi o Oliveira Silveira, ele junto com ele é um dos fundadores do Grupo dos Palmares, ele é um escritor, ele é um professor, ele é um poeta gaúcho, e em 1970, declínio ali da ditadura, ele, junto a outros diversos movimentos negros, ele queria representar toda essa luta que estava tendo até agora em um dia, em uma data específica. E foi muito conversado se seria no dia 13 de maio, ou no dia 20 de novembro. E foi decidido ser dia 20 de novembro porque o Zumbi dos Palmares, a história do Zumbi dos Palmares significava muito, E falando sobre o dia 13 de maio, muitos intelectuais, muitos pensadores negros, eles não queriam fazer nesse dia, porque eles consideravam que aquele dia representava uma falsa liberdade, Vocês já devem ter visto, mas após a abolição, teve a abolição da escravatura, e após a abolição foi um filme de terror. Então, aquilo não representava de fato uma liberdade, até porque o negro ele foi jogado à margem da sociedade, e
não teve acesso a um ensino básico, a uma moradia, a um saneamento básico. Então eles não quiseram colocar o Dia da Consciência Negra junto com o 13 de maio, né? E nesse estudo eu descobri muita coisa legal, né? O Zumbi, ele morava numa comunidade quilombola, só que ela era mais diversificada em questão racial, né? Então tinha indígena, tinha muito branco, só que pobre, né? E uma curiosidade do nome Zumbi, que, bom, como eu disse, o zumbi ele significa um morto-vivo, né? E no Haiti, onde a força da religião voodoo era muito forte, depois que eles foram para os Estados Unidos, né? Ali o homem branco, ele usou a ideia do zumbi, a religião zumbi se apropriou, né, a algumas coisas da religião voodoo, e ali foi criado o que a gente conhece como o zumbi hoje, o morto-vivo, né, o The Walking Dead e tal. E cara, é muito legal porque o zumbi, na época da escravidão, ele significava aquele homem que ele foi levado, ele foi tirado da mãe África e ele perdeu totalmente a esperança. Então tudo o que mandava ele fazer, ele fazia sem reclamar, ele não chorava, ele não tinha emoção, ele não sorria e a alma ali do olhar dele se perdeu. Então aquilo ali foi considerado zumbi, né? E o zumbi dos Palmares, quando chegou no Quilombo, ele estava desse jeito. O zumbi, ele vem de uma linhagem real, né? Essa moça na foto, ela se chamava Aqualtune, era uma princesa congolesa, e o zumbi veio dali, né? E por que é importante a gente falar disso, né? Esses dias eu vi uma roda viva do Preto Zezé, recomendo vocês pesquisarem sobre, e ele disse sobre isso, que o negro brasileiro, o passado do negro brasileiro é sempre visto somente como a escravidão, né? O negro somente viveu a escravidão, ele é descendente de escravos e somente isso, né? Então existe, não que isso seja ruim, muito pelo contrário, significa muita resistência, mas de alguma forma é também você diminuir toda a história do povo negro, né? E essa linhagem do zumbi confirma isso, né? O povo negro, ele vem de reis, ele vem de rainhas, chefes e chefes de guerra. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Tem outros personagens negros no Brasil que eu acho que são importantes falar deles, né? A Teresa de Benguela, que ela era uma líder de um quilombo e ela teve a ideia de meio que fazer um parlamento entre os quilombos para ter mais organização. Além de que ela era uma ótima guerreira, foi morta assim como o zumbi, foi decapitada em praça pública. Ao lado a gente tem o Luiz Gama, que ele foi um dos primeiros advogados negros aqui no Brasil. E o Machado de Assis, que por muito tempo, eu pensei pelo menos, que ele era branco. A gente tem a mídia construiu em cima do Machado de Assis uma imagem branca. E cara, ele é um escritor maravilhoso, adoro as obras dele. E aconteceu um processo eugenista, né? Muitos personagens negros importantes na história brasileira, eles foram querendo ou não apagados, né? Eu achei o que o Steve falou muito honesto, muito justo. Devemos lutar não contra só o racismo com tal parcela da população, contra tal raça, mas o racismo em geral, porque a discriminação em todos os tipos de raça, literalmente todos. Eu tenho visto nas redes sociais algumas informações sobre a questão da data de hoje, né? Sobre esse conceito do negro. E tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Duas coisas. Uma que na realidade
está muito próximo do que vocês estão falando, que é o termo que se utiliza, né? Vocês falaram sobre escravo, escravidão, escravizado. E eu vi uma entrevista com o Porchat, o Ney Matogrosso e o MC. E ele fala sobre essa forma, e eu me policiei muito nisso, porque eu, por exemplo, chamei o marido de preto. Essa é uma forma carinhosa que eu tenho para falar com ele. Preto, de quando eu conheço. Nunca no sentido pejorativo, ligado à cor ou nada disso. E o Ney Matogrosso fala a mesma coisa. Ele, quando estavam falando do que seria politicamente correto, ele fala sobre esses cuidados que a gente tem que ter. Porque nem sempre o termo que você usa, ele vem com essa tendência da questão de raça, né? de preconceito. E ele fala que os pais se chamavam de meu negro e minha negra, ou meu negro e minha negra. Aí eu comecei a me questionar, e essa questão foi jogada por Emicida. E aí ele falou de um texto que ele leu sobre o Mário de Andrade, não sei se você tem detalhes aqui para falar para você, mas eu achei muito interessante. Quando o Adriana vai me ajudar na questão do português, o termo que você coloca antes da palavra negro ou preto. Então, se você usar, por exemplo, seu preto, seu negro, já é uma questão racista, de raça, uma questão de estar interferindo na questão cor, né? E quando você já usa o termo de apropriação, meu preto, meu negro, já é uma forma mais carinhosa. Acho que a Maria Clara tinha levantado a mão também. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu quero a opinião do Enzo, porque não é o meu lugar de fala. Então eu tô perguntando como uma dúvida mesmo. Na época do Big Brother teve a discussão com o Babu dos termos negro e preto. E eu não entendi muito bem, e aí eu quero saber a sua opinião sobre. Então, que eu me lembre, pelo menos do que eu tinha assistido, tinham perguntado pro Babu, né, qual que era o termo certo e tal. E assim, difere de cada pessoa, né? Eu falei aqui que depende de intimidade, pelo menos pra mim depende de intimidade, né? Mas tem pessoas que acreditam sim que usar o termo negro é ofensivo, né? Até porque na história, na construção da sociedade, a grande maioria existem muitas palavras que são relacionadas a coisas negativas e existe a palavra negro em cima, né? Então, existem sim pessoas dentro do movimento negro que não gostam de utilizar o termo negro em si, utiliza preto, por causa disso. É isso, eu acho muito válido a gente dar voz aos alunos, né? A gente trabalha para isso mesmo, para autonomia, para que vocês sejam mais reflexivos, mais ativos socialmente, mentalmente. Então é muito gostoso quando a gente vê o envolvimento de vocês. A palestra foi tua, só te agradecer mesmo. Acho que parceria e esse contato, o processo de fazer as coisas aproxima muito, é um querer bem que a gente... É história de vida, a gente vai construindo junto, te agradecer. Foi muito bom te ouvir de novo. Parabéns, Enzo. Muito boa a sua pesquisa. E agora nós vamos encerrar o programa Colégio Unifeb na TV. Ficamos por aqui, mas na próxima semana tem outras novidades. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.